avançando, meu aluno, vamos começar o estudo das empresas estatais. Chama atenção de imediato que as empresas estatais, nós vamos trabalhar de forma concomitante às empresas públicas e sociedade de economia mista, né? O conceito, nós vamos trazer um conceito comum para as estatais e, na sequência, nós vamos trabalhar as diferenças entre elas da forma mais detalhada possível e observando as peculiaridades trazidas pela doutrina, principalmente pelos professores Celso Antônio Bandeira de Melo e José dos Santos Carvalho Filho. Tudo bem? Então, me acompanhe na telinha e, na sequência, a gente vem fazendo os comentários que forem pertinentes. Então, vamos lá. Com essa expressão empresa estatal, o que eu estou trabalhando é a expressão mais genérica possível. Na verdade, eu vou tratar conjuntamente da empresa pública e da sociedade de economia mista. Tudo bem? Que são duas outras pessoas que integram a administração indireta. Tranquilo? Bem, perceba que elas possuem muitas características comuns e toda a doutrina aponta 3 diferenças entre elas que nós vamos trabalhar. Marco Juruena aponta uma 4ª diferença, bato palmas para o Marco Juruena e vou mencionar o trabalho trazido aí pelo ilustre professor Marcos Juruena. Bem, avançando, né? Conceito de empresa estatal, trabalhando elas como um gênero, você tem que imaginar que são pessoas jurídicas de direito privado, criada por autorização legislativa e integrante da administração indireta, que vai prestar serviço público ou exercer atividade econômica. Chama atenção que essa atividade econômica que está sendo trabalhada aqui é uma atividade utilizada num senso estrito, porque toda a doutrina diz hoje que serviço público também seria uma modalidade de atividade econômica. Tanto é que o empresário se interessa por ela. O empresário, concessionário e permissionário presta o serviço público e obtém lucro com isso. Tudo bem? Então perceba que as empresas estatais prestam o serviço público utilizado, separando o serviço público das demais atividades econômicas. Então você tem atividade econômica no estrito senso e serviço público. Tudo bem? Tranquilo? Então eu ressalto aí que toda a doutrina, inclusive o ministro Eros Grau, vem trabalhando serviço público como uma espécie de atividade econômica no sentido lato sensu. Tudo bem? Bem, o fato é que tem atividade econômica e serviço público sendo prestado pelas empresas estatais. São criadas por autorização legislativa específica. Tranquilo? Desde já trago um comentário para você refletir. Existe diferença de uma empresa pública que presta serviço público de uma empresa pública que presta atividade econômica. Tudo bem? Eu queria que você refletisse, queria que você olhasse para a responsabilidade civil no 37, parágrafo 6, e já conseguisse identificar essa diferença de imediato. Tudo bem? Não vou falar sobre ela agora, eu quero que você reflita sobre o tema. Bem, a primeira diferença a ser trabalhada seria a formação do capital. Tudo bem? Quando eu olho para uma empresa pública, é evidente que o capital é todo público. Tranquilo? O capital é todo público. Quando você olha para uma sociedade de economia mista, o capital é misto. Se um é todo público e o outro é misto, significa que esse misto tem público e particular. Tudo bem? Então, a formação do capital, ela já se mostra diferente. Tranquilo? Bem, então, na empresa pública, é importante você perceber que não há a participação da iniciativa privada nela. É evidente que, se você tem uma empresa pública formada por estados, municípios e União, se a empresa pública é federal, o controle acionário tem que estar na mão da União. Tranquilo? Agora, na sociedade de economia mista, chama atenção que, para que ela seja considerada uma empresa, uma sociedade de economia mista federal, o controle acionário tem que estar na mão
da União. Ou seja, 51% das ações com direito a voto tem que estar na mão da União. Tranquilo? Você vai ter aí na sociedade de economia mista, evidentemente, o poder público e particulares. Em regra, você tem aí ações ofertadas na Bolsa de Valores, nos mercados de balcão, para fomentar a sociedade de economia mista. Tranquilo? Então, é uma primeira diferença. É uma diferença. Eu trago aqui alguns comentários para a gente refletir sobre eles. Eu coloco, há um detalhe importante, embora haja capital público privado. O controle acionário fica nas mãos do Estado, como mencionei. Aí eu menciono no momento seguinte que 51% das ações também tem que estar na mão do Estado. Tudo bem? Agora, vamos gastar energia naquilo que merece que gastemos energia. Forma societária. Tudo bem? Na empresa pública, ele diz assim, olha, a empresa pública pode ter qualquer forma societária. Na sociedade de economia mista, existe a previsão, tudo bem? Tanto na lei das SAs quanto no Decreto-Lei 200, que a forma societária na sociedade de economia mista é sempre sociedade anônima. Agora, chama atenção para o seguinte, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, eles gastam uma energia positiva acerca da forma societária da empresa pública. Em primeiro lugar, quando eu digo que a empresa pública ela pode ter qualquer forma societária, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele faz uma ponderação. Olha, essa forma societária, ela tem que desvincular o ente criador da empresa pública criada. Ou seja, não pode haver responsabilidade solidária. Se você cria uma nova entidade, evidente que você quer que essa entidade criada responda pelos seus atos. Tudo bem? Porque existe no nosso direito comercial formas societárias onde subsiste o Instituto da Responsabilidade Solidária. E a ideia não é essa. Então, a forma societária criada necessariamente tem que remeter para uma responsabilidade subsidiária do ente da federação criador. Ele só responde se a entidade criada não tiver meios de arcar com as suas responsabilidades. Tudo bem? Então, essa seria a ponderação feita para o Celso Antônio Bandeira de Mello na hora de você escolher a forma societária da empresa pública, desvinculando aí integralmente uma da outra. Tranquilo? Bem, então trazendo aqui um texto do Celso Antônio, na sequência a gente avança para o comentário do Zé dos Santos Carvalho Filho. Eu coloco lá. Tem que ser, portanto, segundo o Celso Antônio, uma empresa pública que tenha responsabilidade limitada. Ou faz uma limitada propriamente dita, ou seja, a responsabilidade se restringe à própria empresa, ou se faz uma limitada propriamente dita, ou se adota uma forma societária qualquer que traga uma responsabilidade limitada dos sócios. Essa é a ponderação que o Celso Antônio Bandeira de Mello faz. Ou seja, a empresa pública responde de forma primária e o criador de forma subsidiária. Diz ele, não seria razoável o Estado criar uma empresa, uma entidade, se ele, Estado, tivesse que responder diretamente pelos atos da entidade. A ponderação trazida por Zé dos Santos Carvalho Filho, extremamente interessante também, é que a expressão sociedade te remete à existência de mais de uma pessoa. Tudo bem? Então perceba que quando ele faz menção à sociedade, você deve imaginar a existência de mais de uma pessoa. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem a empresa pública trabalhando uma exceção. Ele diz que a empresa pública pode ser unipessoal. Então, de novo, no direito comercial, para que você tenha uma sociedade, tem que existir pelo menos duas pessoas. Quando nós olhamos para o direito administrativo, por exemplo, Caixa Econômica Federal, grande exemplo, Caixa Econômica Federal é uma empresa, é uma sociedade? É. Agora, saiba você que o que você tem ali é uma sociedade unipessoal. Seria uma exceção
a nossa legislação comercial. Você vai ver que é mais do que uma exceção da exceção, como pondera José dos Santos Carvalho Filho. Ele diz o seguinte, olha, quando você estuda, por exemplo, a lei das SAs, ela menciona que quando existir dois sócios numa sociedade anônima, quando um morre, a sociedade continua existindo temporariamente por um período com um único sócio. Esse único sócio, ele tem que trazer uma outra pessoa para se associar com ele, porque senão a sociedade está extinta. Então, existe a possibilidade da sociedade existir de forma unipessoal, de forma temporária. E o que nós temos aqui é uma sociedade unipessoal de forma permanente. Então, se a temporariedade é a exceção, nós temos uma exceção da exceção, porque seria uma sociedade unipessoal permanente. Tranquilo? Então, é assim que você tem que visualizar. A regra seria mais de uma pessoa. A primeira exceção seria a unipessoalidade numa sociedade temporária. E a empresa pública pode adquirir essa unipessoalidade de forma permanente, e o grande exemplo seria a Caixa Econômica Federal. É uma ponderação trazida por José dos Santos Carvalho Filho, sempre brilhante, tudo bem? E vamos continuar aqui tratando o tema, onde eu vou trazer aqui para você um texto para que a gente possa fazer alguns comentários acerca dele. Então vamos lá. A unipessoalidade até pode existir normalmente, mas ela deve ser temporária, é o que diz a lei. Ela é exceção. Então, quando alguém morre, quando alguém sai e fica apenas um sócio, a sociedade continua, ela não se extingue automaticamente. A sociedade continua, mas a lei coloca prazo para que o sócio remanescente regularize a situação, trazendo mais um sócio depois. Na empresa pública, a doutrina diz que pode haver uma unipessoalidade permanente. Então, imagine que em âmbito federal, a Caixa Econômica, né, o exemplo da professora Maria Silva de Pietro, a Caixa Econômica é um exemplo de unipessoalidade. Tudo bem? Então, vamos continuar avançando aqui no texto. Outro caso de unipessoalidade permanente, esse também é muito bom, e a gente vai fechar aí os exemplos de unipessoalidade permanente no direito administrativo, seria as subsidiárias. Perceba que a subsidiária é uma empresa da empresa. E essa empresa da empresa, 100% do capital é da empresa criadora. Tudo bem? Então, você teria aí, nas subsidiárias do poder público e nas empresas públicas, a possibilidade de unipessoalidade permanente. Tranquilo? É também trazido pela doutrina. Bem, olhando para a telinha, vamos trabalhar agora a forma jurídica na sociedade de economia mista. Você já sabe que a forma é somente a forma das SAs. E quem é que nos informa disso? Nós temos duas leis, na verdade, que tratam do tema. Uma, lei administrativa, que é o Decreto-Lei 267, aplicável apenas em âmbito federal, é uma lei federal, e você tem uma lei feita pela União, com passagem no Congresso Nacional, mas com status de lei nacional, porque a competência é privativa da União legislar sobre o direito comercial, que é a Lei 6404, é a lei das SAs. Essa lei é observada pelos municípios, pelo Estado, pela União e pelo Distrito Federal, a 6404. Agora, o Decreto-Lei 267 somente obriga a administração pública federal. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente encerra a aula aqui. Na próxima aula, a gente já trabalha o detalhamento do que foi mencionado aqui acerca da forma jurídica da sociedade de economia mista. Um abraço e até a próxima.